famílias fortes tratam das suas fraquezas. Eu vou repetir. Famílias fortes tratam das suas fraquezas. Porque a gente está pensando no forte, a gente tem que pensar nas fraquezas. É claro que falando para servos de Deus, para famílias cristãs, para discípulos de Jesus, nós fomos transformados por Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja, nós fomos perdoados por Deus, nós estamos debaixo das promessas de Deus, nós temos a armadura de Deus que o Luiz Paulo mencionou, o texto que nós já trabalhamos em Efésios, nós temos a palavra, desfrutamos da palavra e aguardamos a herança eterna. Entretanto, meus irmãos, mesmo com tudo isso, nesse mundo que nós estamos e nesse corpo, nós temos fragilidades. E essas fragilidades devem ser encaradas, devem ser pensadas. Por isso que eu queria inicialmente colocar 3 coisas pensando na família e pensando nesse tema. A primeira é que o fortalecimento da sua família não é automático. Primeira coisa, vocês estão acompanhando aí. O fortalecimento da sua família não é automático. Como não é na vida espiritual de cada cristão um crescimento automático. Nós aprendemos com Deus que o processo de crescimento envolve algumas partes, atitudes, posicionamentos, não é automático. Então, o crescimento ou o fortalecimento de uma família também não é automático. Vai envolver algumas coisas. Um conjunto de ações que vão tornar essa família cada vez mais forte. Então, saiba disso, que a sua família não será melhor no final do ano se você não tomar algumas atitudes. Segundo, ignorar os pontos vulneráveis da sua família é infantilidade. Tem gente que vai vivendo ignorando os pontos vulneráveis, as fraquezas. Nós estamos pensando numa família forte, e a família forte trata das suas fraquezas. Quando você ignora as fraquezas, isso mostra uma infantilidade. Todas as famílias têm fraquezas e todas as famílias devem tratar dessas fraquezas ao longo do processo. E terceiro, honestidade, meus irmãos, é algo relevante no processo de fortalecimento da sua família. Honestidade. Eu preciso olhar para as mazelas da minha família, das minhas crises, meus problemas que não foram resolvidos com honestidade. Não adianta fantasiar, do contrário, você não vai fortalecer a sua família. Eu coloquei até uma listinha aqui. Quais são as fraquezas possíveis de uma família? Pode ser um vício, ou no plural, vícios. Existem vícios que alguns membros da família mantêm que enfraquecem e tornam a família vulnerável. Qual é o vício que você tem que você precisa tratar? Também pode ser alguma impaciência dos membros do lar ou uma pessoa do lar para lidar com os problemas. Agora mesmo nós estamos vendo muitos problemas. Como nós estamos lidando com os problemas? Que nos envolve os nossos queridos, as pessoas que nós amamos, nossos familiares, nossos irmãos. Às vezes a impaciência é um problema, uma fraqueza. A falta de verdade na família pode ser também um problema que tem que ser tratado. Tem gente que admite mentira na sua casa e isso vai minando a sua casa, Já foi dito aqui a ausência de perdão. Às vezes a ausência de perdão dentro de uma casa, no relacionamento entre os cônjuges, ou o relacionamento entre pais e filhos, algum aborrecimento, e isso vai comprometendo a saúde da família, a representação ou a hipocrisia, não é? Às vezes as pessoas vão vivendo uma falsidade, porque nós já falamos, honestidade é relevante no processo de fortalecimento. Mas quando não há honestidade, só sobra uma representação. E a representação não leva a família a lugar algum. É uma fantasia. A fala descontrolada na família traz aborrecimentos, nessa lista que eu coloquei, e o gasto descontrolado. Às vezes as famílias não administram bem as suas vidas, e elas, por causa disso, e não é por falta do que Deus dá, mas por falta de controle,
e isso também pode gerar problemas, pode se tornar uma fraqueza naquela casa, criando aborrecimentos. Muitas famílias sofrem por causa disso. Por isso, meus irmãos, nós podemos dizer ainda introdutoriamente que fraquezas não tratadas arrancam o vigor do ambiente familiar. Quando as fraquezas não são tratadas, essas que eu falei, talvez o que eu não falei, você pensou, você está vivendo, se essas fraquezas não são tratadas, elas arrancam o vigor da família, vai minando a força. Segundo, fraquezas não tratadas tiram o brilho espiritual do ambiente familiar. Aquela casa fica meio opaca. Aquele lar que a princípio tem Jesus, precisa brilhar mais, mas por causa dessas fraquezas não tratadas, aquele brilho espiritual, aquela coisa gostosa que deveria se manifestar naquela casa, não se manifesta, fica meio apagadinho ali o brilho da presença de Deus, do Pai. Fraquezas não tratadas também transformam o ambiente familiar em um local de guerra. As pessoas brigam, estão brigando, estão ali se degladiando. Não existe paz quando deveria ter paz. Tem muitos lares assim, que não está havendo paz. E por fim, nessa lista eu coloquei fraquezas não tratadas, tornam o ambiente familiar vulnerável aos ataques externos. Nós falamos semana passada sobre a armadura de Deus, nós temos setas inflamadas do maligno, mas se o ambiente familiar não está sendo tratado, ele está vulnerável ao ataque do diabo, dos homens maus, do mundo, da cultura sem Deus, de pessoas ímpias, porque o lar não está protegido, não está antenado com o que está acontecendo, porque não está tratando as fraquezas, não está criando proteção. E aí ele pode ser atacado, esses ataques externos são variados. A pergunta de hoje, meus irmãos, é essa. Se estamos falando de famílias que tratam de suas fraquezas, como essas famílias que tratam das suas fraquezas agem? Porque essas famílias são honestas. Elas sabem que têm fraquezas. Como agem as famílias que tratam de suas fraquezas? Isso que eu quero dizer aqui com os irmãos. Primeiro, elas têm consciência de que Deus já sabe de tudo. Sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. A onisciência de Deus se refere a um atributo, uma qualidade que só Ele tem, ninguém tem. Deus é bom, eu posso ser bom em alguma medida. Deus é santo, eu posso ser santo em alguma medida. Deus ama, eu posso amar. Embora com as devidas proporções, Ele compartilha conosco esses atributos. Mas a onisciência, só Deus tem. Nem o diabo sabe de tudo. Ele sabe do que ele vê, do que ele observa. Por isso nós temos que vigiar. Mas Deus sabe de tudo, e sabe de cada pensamento. Então, as famílias que agem e que tratam das suas fraquezas, elas têm essa consciência de que Deus já sabe de tudo. Isso é importante, porque a gente já começa esse processo bem. Nós estamos diante de um Deus que tem o controle, que tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. O Salmo 139:4, a Bíblia toda mostra a onisciência de Deus. Mas o Salmo 139:4 diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E o Salmo vai falar: se eu estiver aqui, ali, se eu descer, se eu subir, tu estás ali, mostrando essa grandeza de Deus, esse poder de Deus. Então, quando a gente quer tratar das nossas fraquezas da família, a gente tem que partir dessa ideia, que nós estamos diante de um Deus que sabe tudo. De repente, meu amigo não sabe, a família mais amiga da minha família não sabe, um membro da família não sabe o que está acontecendo aqui, ali, dentro da própria casa, mas Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. Como nós estamos falando de famílias fortes, igreja forte, eu me lembro, citando rapidamente, o pastor até mencionou ligeiramente hoje, mas todas as cartas de Jesus às 7 igrejas, todas elas tinham a expressão conheço. Conheço as suas obras, a igreja de Éfeso, seu trabalho, a sua perseverança, a igreja de Esmina, conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza,
A igreja de Sardes, conheço as suas obras. E em relação à igreja de Sardes é interessante, ele fala, conheço suas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Mostrando que Deus via os problemas das igrejas e as virtudes das igrejas, porque Jesus é Deus. Então Deus já sabe de tudo. E as pessoas que vivem como se Deus não soubesse de tudo, elas têm problemas. Então nós precisamos lembrar hoje que Deus é onisciente. E quando eu entendo que Deus é onisciente, meus irmãos, esse fato vai fazer com que eu vou depender, e a minha família precisa depender mais de Deus, porque Ele é onisciente, Ele é poderoso. O fato de Deus saber de tudo deve fazer com que cada membro da família assuma uma postura de humildade, deve fazer com que cada pessoa repense a sua caminhada e ande na franqueza, porque nós estamos diante de um Deus que sabe tudo. Deus conhece sua família, Deus conhece os problemas da sua família, Deus conhece os pontos fracos da sua família, Ele sabe de tudo, não há segredo para Deus. Então, para começar, as famílias que tratam das suas fraquezas, elas começam por aí, elas sabem que Deus tem todo o conhecimento. Amém? Como agem as famílias que tratam das suas fraquezas? Segundo, elas reconhecem suas dores. Reconhecer as aflições, as perturbações, as agonias, os desgostos. Meus irmãos, nós estamos num mundo caído. Nós estamos num corpo debilitado. Nós vamos sempre enfrentar dificuldades nesse mundo. Sofrimento. Jesus não escondeu isso de ninguém. No mundo tereis aflições, tribulações. Agora, as famílias que tratam das suas fraquezas, elas reconhecem suas dores. Elas estão diante de um Deus que sabe tudo. Deus já sabe, mas a família precisa verbalizar e as pessoas precisam dizer, olha, essa é a minha dor. Os problemas da nossa família são esses. É importante isso e a Bíblia mostra esse caminho. O Salmo 38, 8 a 10 diz assim, olha só o que o salmista diz, meus irmãos, vai nessa direção. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Ele diz, é um estado totalmente de abrir o coração mesmo e falar. Às vezes nós temos dificuldade, o pastor até falou hoje aqui de manhã isso, a dificuldade de falar das nossas fraquezas. A gente gosta de falar das nossas virtudes, mas fraqueza a gente esconde. A gente finge que não tem. Como diz o pastor Saião, Deus já sabe que você não está com nada. E a gente precisa entender da nossa fraqueza. As famílias que tratam das fraquezas, elas reconhecem as suas dores. O salmista está mostrando esse exemplo aí. Existem famílias vivendo como tudo estivesse bem, quando nada está ok. É preciso reconhecer as dores. O que acontece? As famílias que admitem suas dores, primeiro elas fecham a porta da negação. Elas não negam que tenham as lutas, os problemas, elas falam. Deus já sabe, mas eu preciso falar. Deus já sabe de tudo, Ele é onisciente, mas eu preciso falar. Então as famílias que admitem suas dores, elas não querem, elas fogem da negação. Fecha a porta da negação. Aquele negócio, não, está tudo bem. Não tem nenhum problema. Nesse mundo é difícil não ter alguma dificuldade. Então é importante falar. Os psicólogos, os terapeutas dizem que quando você fala, isso traz cura. Você reconhece, você externa. E a Bíblia também diz isso. Antes dos profissionais, né, desses profissionais. Segundo, famílias que admitem suas dores iniciam um processo de mudança. Porque tem um problema, esse problema pode continuar. Pode ficar ali e o problema está ali. Entendeu? Mas quando você admite, você começa um processo de mudança, porque Deus vai tratar. E terceiro, famílias que admitem suas dores aliviam suas cargas na presença de Deus. Deus já sabe, nós reconhecemos, nós entregamos para Deus. Deus, olha, isso aqui está fora do meu controle, eu não consigo, mas o Senhor, que sabe de tudo, nós estamos apresentando a Ti
E aí você vai sentir um alívio, você coloca diante de Deus. Jesus já disse isso em Mateus 11, quando ele disse: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus disse isso, o convite está feito. Então hoje você precisa reconhecer em que pé está o seu lar, para tratar as suas fraquezas, reconhecer as suas dores. Qual é a dor que você não reconheceu ainda? Você tem que reconhecer. Amém? Terceiro, como agem as famílias que tratam das suas fraquezas? Elas creem na intervenção divina. Então é um processo. Estou diante de um Deus que sabe de tudo. Eu falo com Ele porque eu creio que Ele tem o poder de fazer. Ele tem o poder de mudar. Existem coisas que você pode resolver com um amigo. Tem problemas que o pai resolve para os filhos, tem problemas que os filhos resolvem para os pais, na relação familiar, ou um amigo próximo. Mas tem coisa que só Deus pode resolver. Só Deus pode fazer. Então, para eu tratar dessa luta ou dessa fraqueza, eu preciso crer que Deus pode intervir nisso. Isaías 40... Deus usando o profeta Isaías, ele disse, Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Às vezes a pregação que a gente ouve é uma pregação muito oba-oba, que não reconhece as fraquezas. E a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala que a gente tem que ser honesto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É importante isso. E, meus irmãos, crer na intervenção divina vai proporcionar algumas coisas. A primeira coisa, proporciona mudanças que são impossíveis aos olhos humanos. Como eu disse, tem coisa que ninguém resolve, só Deus. São impossíveis aos olhos humanos. Ninguém vai resolver, só Deus. Talvez você tenha um problema na sua casa, na sua vida, que você já tentou de várias formas, mas você não entregou para Deus, não está crendo que Deus pode fazer a mudança. Só Ele pode fazer. Amém? O que você está achando difícil ou impossível hoje em seu lar? Que é impossível. Pense e coloque diante de Deus. Segundo, crer na intervenção divina proporciona novas oportunidades para a sua família. Um recomeço, ou um recomeço, não é? Ou um novo começo, que é o recomeço, um novo caminho, uma nova fase, um novo momento. E quando Deus entra em cena, Ele pode fazer isso. Tem família que acha que já acabou tudo, não tem mais jeito. Mas diz a palavra que nós lemos aqui, que Deus fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Talvez você esteja sem força, mas quando Deus entra em cena, isso traz novas oportunidades. É o refrigério. Ele está fazendo algo diferente. Terceiro, crer na intervenção divina proporciona também saúde para a sua família. A gente pode pensar numa família adoentada. Uma família adoentada é aquela família que está tendo tantos problemas e lutas ali que elas não estão tratando. É como uma pessoa que tem uma doença grave e não vai ao hospital, não faz os exames e espera ficar bom. Quando a gente tem um problema de saúde, por mais que não seja tão grave até, a gente já vai ao médico, precisa fazer um exame para ver o que está acontecendo, e aí a gente toma o remédio para ficar bom. Mas quando a gente pensa numa família doentada, às vezes algumas famílias ou alguns membros dessas famílias, elas estão com algum problema e vão levando, pensando que a coisa vai chegar, a cura vai ser automática. Não vai ser. O Salmo 40, 17 diz assim, uma declaração importante de quem crê. Salmo 40, 17 diz assim: quanto a mim, o salmista diz, sou pobre e necessitado. Mas olha só, mas o Senhor se preocupa comigo, ou preocupa-se comigo. Amém, irmãos? Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Nessa noite nós possamos dizer isso, que nós somos nessa condição pobre e necessitado. Nós somos sempre necessitados, estamos sempre necessitando da intervenção divina e precisamos crer na intervenção divina para a nossa casa, para a nossa família. Do contrário, a gente vai ser uma família comum.
E as famílias que servem a Deus não são famílias comuns, a gente pode falar. São famílias que têm lutas, problemas, mas são famílias onde os membros pertencem a Deus. É diferente, é outro papo. Tem a armadura de Deus, tem o Espírito Santo, tem as promessas de Deus. É outra conversa. Por isso nós não podemos ser semelhantes às famílias desse mundo, sem esperança, desesperadas, sem esperança da eternidade, sem a palavra de Deus, sem o discernimento de Deus. Nós queremos tratar das nossas fraquezas para que haja fortalecimento e nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Amém? 4. Como agem as famílias que tratam das suas fraquezas? Elas estabelecem novos hábitos. Novos hábitos. A gente poderia dizer novos hábitos abençoadores. Muda a rotina. Então você já reconheceu que Deus sabe de tudo, reconheceu os seus dilemas familiares, as suas dores, creu na intervenção de Deus, você está num processo. E agora você coloca novos hábitos, ou cria, estabelece novos hábitos para a sua casa. Isso é importante. Você está na presença de Deus. Então você cria novas rotinas, estabelece novos propósitos, falam de novas coisas, das coisas de Deus, do propósito de Deus. É uma renovação do seu lar. É importante isso. Se você parar ali nos 3 pontos, você pode ter um retrocesso. Você precisa estabelecer novos hábitos. E aí a gente pode dizer 3 coisas. As famílias fortes não permanecem com hábitos destruidores. Tem família que está minando, elas estão comprometendo a si mesmas, porque elas mantêm uma rotina destruidora. Mas quando ela caminha nesse processo diante do Deus que é onisciente, que ela fala as dores, crê na intervenção desse Deus, estabelece novos hábitos, ela quebra esse ciclo. O que acontece muitas vezes nas famílias é isso. É um ciclo comportamental que adoece e que vai comprometendo o pai, o filho. Então você tem que criar novos hábitos, porque você é de Jesus, muda tudo. Quebra um processo de comportamento negativo, prejudicial para a sua família. Então as famílias fortes no Senhor, elas quebram esse processo de hábitos destruidores, hábitos ruins, negativos. Segundo, famílias fortes não permanecem com hábitos que entram em colisão com a palavra de Deus. Se a sua família é de Jesus, tem que olhar o que está fazendo. Você não pode ser uma família de Jesus e manter na sua família, no comportamento familiar, algumas coisas que estão entrando em colisão com a palavra de Deus. Então, se a gente percebe isso, pode acontecer, mas uma vez percebendo, você tem que parar com isso, mudar esse processo, porque isso está comprometendo e pode destruir a sua família, porque não está conforme a palavra de Deus, não é uma coisa boa para a minha vida, para a sua vida, e para a sua família e para a minha família. Então as famílias fortes, elas não permanecem com hábitos que colidem, entram em colisão com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Isso aqui não está batendo, então eu vou retirar e Deus está tratando. Amém? E terceiro, famílias fortes não permanecem brincando com o perigo. Tem família que diz que é de Jesus, fica brincando com o perigo, brincando com o inimigo, brincando com o mundo. Nós temos um exemplo de uma pessoa no Antigo Testamento que fez isso. Um juiz, Sansão, ficou brincando. Ele era um homem ungido por Deus, tinha as capacitações espirituais, tinha o Espírito Santo. Na antiga aliança era assim, não era igual à nova aliança, democratização da ação divina, não é? Muito melhor, né? Mas ele era um homem especial desde o seu nascimento, ficou brincando, ele ficou experimentando e acabou perdendo, deixando o teu sucesso que Deus tinha programado para ele, para a sua casa. Por isso, famílias fortes não brincam com perigo, elas têm o discernimento. Opa, identifiquei, isso aqui é perigoso, eu vou parar, vou mudar, vou pedir para Deus tratar, porque se eu continuar com esse comportamento, eu posso perder tudo aquilo que Deus programou para a minha vida e para a minha casa. A Bíblia tem várias recomendações sobre
novos hábitos. A Bíblia toda, naquilo que ela propõe, né? Paulo mesmo dizendo aos Filipenses, ele fala para se alegrar no Senhor, ele fala para pensar em coisas boas, não estar ansioso, ele ficar com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, com o que é puro, com o que é amável. É uma boa medida nas coisas que nós fazemos no lar, não é? Passar por esse crivo, boa fama, é louvável, digno de louvor. Pensar nisso, Paulo diz aos Filipenses, porque isso é importante. Então eu quero desafiar você, porque nós estamos nesse mês de junho que está acabando já. O mês de junho está acabando, a conferência de família está acabando, o mês de família está acabando, mas a família continua. Em julho nós somos família, em agosto somos família, setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos continuar até que Jesus volte. Então mude para melhor, estabeleça novas rotinas em seu lar, faça o que Deus já mandou fazer, de repente você está adiando, não demore em fazer o correto, crie metas abençoadoras, novas rotinas, isso vai abençoar, faça uma lista daquilo que você pode fazer, comece a fazer, amém? E por fim, como agem as famílias que tratam das suas fraquezas, elas jamais desistem. Desistem. Olha só, meus irmãos, o Salmo 73, olha o que o Salmo 73, 63 diz. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Paulo escrevendo aos Filipenses, dando a conotação certa, que sempre esse texto é usado errado, né? Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Uma declaração ingênua, porque ele fala assim, já passei necessidade, tive fartura, tive luta, conjunto da obra é essa ideia, já tive tudo que você possa imaginar escrevendo aos Filipenses. Mas Deus me sustentou em tudo, eu posso tudo, por quê? Ele está olhando para frente, ele não desistiu. Se na primeira luta ele desistisse, ele não seria o Paulo que ele foi. Por isso, meus irmãos, famílias que agem, que tratam das suas fraquezas, elas continuam, perseveram, como a igreja persevera. Em Atos diz que a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, no ensino. É a igreja que persevera. É a família que persevera. A Bíblia nos incentiva a perseverar. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje estão pensando em desistir. Desistir do casamento, desistir do marido, desistir da mulher, desistir dos filhos, desistir da família, desistir da carreira, desistir do projeto. Às vezes, são tantas lutas que nós pensamos em desistir. Em algum momento, cada um de nós já pensou em desistir. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos recomenda a seguir em frente, a seguirmos sem desistir. Hebreus 12, o livro de Hebreus é escrito por uma comunidade que tinha sérios problemas em olhar para trás. Pensavam em desistir, pensavam em voltar para o judaísmo, não entendendo a nova aliança. Hebreus 12, 2 diz, mantenham-se o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Jesus é nosso exemplo de persistência e de bênção, porque o texto disse que nós devemos olhar para ele, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha, porque a cruz era vergonha. E o texto diz que ao passar por isso aqui, agora ele está no lugar de honra à direita do trono de Deus. Isso serve de estímulo para nós. Vamos seguir em frente, porque nós vamos ser honrados por Deus também. A sua família vai ser honrada por Deus. Permaneça olhando para Jesus, para o seu exemplo de persistência. Quantas pessoas você já viu que desistiu? Desistiu da família, desistiu da fé.
da sua comunhão. Permaneça olhando para Jesus, que a vitória é certa. O próprio Paulo diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É a palavra de Deus diz. Ele fala que tem luta, que tem enfermidade, que tem vários problemas ao longo da caminhada, mas eles somos mais do que vencedores. Amém? Por isso, meus irmãos, famílias fortes tratam das suas fraquezas. Você não pode pensar em ser forte sem tratar das fraquezas. O que elas fazem? Elas têm consciência de que Deus é o onisciente. Nós precisamos entender isso. Isso traz um constrangimento bom. Me entenda o que eu quero dizer aqui. Entenda o que eu quero dizer aqui. Quer dizer, eu sei que Deus já sabe de tudo, isso é bom para mim. Porque eu tenho a percepção que eu e os membros da minha casa estão diante desse Deus. Então isso já muda tudo. A forma de estar com Deus. Porque ele já sabe de tudo. Ele sabe de tudo. As famílias, então, que tratam as suas fraquezas, começam pela onisciência de Deus. Também, elas reconhecem as suas dores. O que você precisa reconhecer hoje? Elas também creem na intervenção divina. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não é só onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é o Deus imutável. Ele é eterno. São atributos que só Ele tem. Ninguém mais tem. Você precisa crer na intervenção divina. Quarto, eles estabelecem novos hábitos. Nós estamos terminando essa conferência, cada vídeo que você viu, cada mensagem que você ouviu, tem que provocar você uma mudança na sua casa. Novas rotinas, e rotinas abençoadoras. É isso. E seguir em frente, sem jamais desistir. Porque as famílias que tratam das suas fraquezas, elas jamais desistem. Elas reconhecem que dependem de Deus, reconhecem as suas lutas, as suas dores, e elas seguem porque elas estão debaixo da promessa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nós possamos caminhar, seguir com fé, crendo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus cuide do seu lar, que fortaleça a sua casa, e que você saiba o que você precisa fazer.